Okay, so apparently we can't switch back and forth as much, okay? Então, aparentemente, a gente não consegue ficar trocando de um pro outro. Ok. So I'm not going to be able to show you the scriptures, but you could follow along, Eu não vou conseguir mostrar para vocês as escrituras, mas vocês podem seguir adiante. okay? So clearly we see that the second coming of Messiah, which would be with the judgment of Jerusalem, Então, claramente, nós vemos que a segunda vinda do Mashiach, que viria junto do julgamento de Jerusalém, and the eradication and removal of the temple, e a erradicação e remoção do templo, and then the desolation that spreads, e aí a desolação que se espalha, is because they did not know the day or the hour of their visitation. They é porque eles não conheciam o dia e a hora da sua visitação. rejected Eles haviam rejeitado their Messiah. o Mashiach deles. Now this was predicted in the Torah, Isso aqui foi previsto na Torá, in Deuteronomy 31:29 em Deuteronômio 21, 39 and 32:15. e 32, 15. I'm just going to read you guys the scriptures, Eu só vou ler as escrituras para vocês, otherwise we're going to have technical issues, porque do contrário a gente vai ter problemas técnicos. and I definitely don't need that, right? Eu definitivamente não preciso disso, certo? Next point. In Israel's last days, Próximo ponto. Nos últimos dias de Israel, a generation will experience the end of the age, uma geração perversa e torcida experienciará o fim da era e o julgamento. For that, we turn to Deuteronomy 32, verse 5. Para isso, nós vamos para Deuteronômio 32, versículo 5. They have corrupted themselves. They are blemished and they are not his children. Eles se corromperam, eles estão cheios de falha e não são filhos They dele. are a perverse and crooked generation. Eles são uma geração perversa e torcida. So it's interesting that Deuteronomy 32, verse 5 speaks of Israel's corruption, É interessante que Deuteronômio 32, 5 fala sobre a corrupção de Israel. they are not and will no longer be Yahuwah's children. The Que eles não são e não mais serão os filhos de Yahweh. new Israel, a new covenant Israel, Eles serão o Israel da nova aliança, replacing the first covenant Israel, because the first covenant Israel, the old heaven and earth, was completely corrupted, substituindo o antigo Israel, o antigo, porque a geração do céu e terra antigos foram corrompidos. O céu e a terra antigos foram corrompidos, including their worship system and their temple. incluindo o seu sistema de louvor e o seu templo. And it's interesting, the singular is referred to as a single crooked generation. Interessante o singular aqui, que é referido a uma geração perversa e torcida. Now we know that the whole nation was corrupted, Nós sabemos que a nação inteira estava corrompida, but we also know that in the Torah, in Deuteronomy 32:5, mas nós também sabemos na Torá, em Deuteronômio 32, 5, it singles out a specific crooked generation. So lá essa passagem singulariza uma geração específica, perversa e torcida. this is prophetic. Então isso aqui é profético. And then if you go down to verse 20 E aí se vocês descerem para o versículo 20, of Deuteronomy 32, please grab your scriptures and look it up while I'm teaching. de Deuteronômio 32, por favor, peguem suas escrituras e acompanhem enquanto eu ensino. So please go to your scriptures and look it up while I'm teaching. Por favor, peguem suas escrituras e as pesquisem enquanto eu estou ensinando. So we have 32:5 and then we have 32:20. Então, Deuteronômio 32, 5 e 32, 20. Yahuwah says, I will hide my face from them. I will see what their end shall be. E Yahweh fala, eu esconderei a minha face deles, eu verei qual o fim deles será. For they are a very perverted and crooked generation. Pois eles são uma geração perversa e torcida. Children in whom there is no amunah. Filhos em quem não há amuná. So how do we know this is talking about the end of the age? Como é que nós sabemos que isso aqui fala do fim da era? Because it says earlier that these things are written for the achamim acharonim. Porque aqui está escrito antes que essas previsões são para os Yamim Acharonim, At the end of the age, no fim da era, at the end of time. no fim do tempo. Pardon me, the time of the end. Desculpa, o tempo do fim. So this is the Hazinu, the song of Moses, the song of Moshe, Então essa aqui é a Hazino, a música de Moshe. and it's basically a prophetic song
about the future E basicamente é uma música profética sobre o futuro and the destruction of Old Covenant Israel because number one, they were rebellious. e a destruição do Israel da Aliança Antiga, porque número 1, eles eram Number rebeldes, two, they never hearkened. And number three, they rejected the rock of their salvation. número 2, eles nunca ouviram, e número 3, eles rejeitaram a rocha da sua salvação. And that the judgment would come upon a specific and particular perverted and crooked generation. E para que o juízo viesse sobre uma particular e específica geração perversa e torcida. Now here, in the Besorah, Agora aqui na Bessorá, we see nós vemos that in Matthew 23, que em Mateus 23, verses 1 through 36, dos versículos 1 ao 36, in Matthew 24, verses 3 through 4, em Mateus 24, dos versículos 3 ao 4, in Mark 8:38, em Marcos 8:38, in Mark 9:1, em Marcos 9:1, in 1 Corinthians 10:11, em 1 de Coríntios 10:11 and again in Acts 2:20 through 40. e de novo em Atos 2, do 20 ao 40, Verse that the end of the age, or the end of the Mosaic age, or the end of the old Mosaic sacrificial age would come upon a particular, one particular perverted and crooked generation. esse versículo fala que esses versículos citam esse versículo que fala que esse julgamento viria sobre uma geração perversa e torcida em particular, uma geração em particular. By the way, O que, aliás, would also be the generation when Messiah would return. também seria a geração de quando o Mashiach retornaria. Yeshua said very clearly in the Olivet Discourse E Yahushua disse de forma muito clara no discurso do Monte das Oliveiras that all these things, que todas essas coisas, because of perversion and crookedness, and the most perverted and por causa da perversão e da torção most wicked generation, e da geração mais maligna de todas, the first century generation, essa foi a geração do primeiro século, that filled up the anger of Yahuwah by helping to conspire and murder the son of Yahuwah. que encheram a taça de ira de Yahweh porque eles ajudaram e conspiraram para assassinar o filho dele. Okay? So that particular generation, according to Messiah himself, Então essa geração em particular, de acordo com o próprio Messias, would be the time, or would be the generation of his return. seria o tempo e seria a geração do retorno dele. Nothing can be clearer. Nada pode ser mais claro. Again, please look those texts up so that you don't miss anything. Por favor, continuem olhando esses versículos, porque eu não estou conseguindo colocar aqui, para que vocês não percam nada. Okay? Now back to Deuteronomy 32:35. When Agora voltando para Deuteronômio 32:35. that means no hope. Quando essa geração terminar, ou seja, sem esperança, End. terminar, When this terminal generation arrives, Jehovah's vengeance and Israel's end will be at hand. quando essa geração terminal chegar, a vingança de Yahweh e o fim de Israel estarão às mãos. We see that. Please have your scriptures with you because I can't put it up on the screen Nós vemos isso, e por favor peguem suas escrituras e acompanhem, porque eu não consigo colocar elas na tela aqui, because of technology por causa da tecnologia. shifts. So if we go to Deuteronomy 32 Então se nós formos para Deuteronômio 32, and verse 35, versículo 35, we read nós lemos Yahuwah speaking in the first person. Yahweh falando em primeira pessoa. To me belongs vengeance and repayment. Para mim pertence a recompensa e a vingança. Their foot shall slide in due times. Os pés deles escorregarão no tempo certo. Time. Estão vendo? Um tempo específico. For the day of their calamity is at hand, and the thing shall come upon them. Pois o dia da calamidade deles está às mãos e virá sobre eles.
and the things that shall come upon them. E as coisas que virão sobre eles Make haste. se aproximam. So it's the nearness of vengeance. When that generation, when the final perverted, crooked generation, quoted all those times, Então, esse era o tempo da vingança. Quando essa geração perversa e torcida citada em todas essas vezes, in the Brit Hadashah, the na Brit Hadashah, end of Israel's old covenant age, the old heaven and earth, will pass away. o fim dos céus e a terra antigos, do Israel da antiga aliança, passariam. Be the Roman-Jewish war, but at the same time, Seria a guerra judaico-romana, mas ao mesmo tempo, it would also be the days of vengeance when Yahushua would return. também seriam os dias de vingança onde Yahusha retornaria. As you see on your screen, Yahushua teaches that the days of vengeance Como vocês veem na tela, Yahusha ensina que os dias de vingança against his people contra o povo and the dele land, e aquela terra, the contemporary Jewish nation, a nação judaica contemporânea dele, along with her end, would be near. junto do fim dela estariam as portas, próximos. In his contemporary, this generation, when Old Testament prophecy Naquela geração dele, os contemporâneos, quando todas as profecias do Antigo Testamento, Deuteronomy 31 and 32 would be fulfilled. tais como Deuteronômio 32, seriam cumpridas. We see that in Luke 21, 20 through 32. Nós vemos isso em Lucas 21, do 20 ao 32. Peter identifies the end of all things is near. Pedro identifica que o fim de todas as coisas está próximo. 1 Peter 4, 5 through 7, 1 Peter 4:17. 1 de Pedro 4, do 5 ao 7, e 1 de Pedro 4, versículo 17. Sholiach Shaul, Paul identifies this particular worst terminal perverse generation as the worst terminal generation for which there was no cure and no hope. And Paulo, Sholiach Shaul, identifica essa perversa geração, essa pior geração, a terminal, a pior de todas, no remedy, para quem não existiria remédio, predicted in the Torah by Moses that perverse generation will be the one to experience firsthand at hand the second coming. como prevista por Moisés em Deuteronômio 32, essa geração experienciaria o julgamento às portas. So this is very specific. Então isso aqui é muito It específico. is very time specific. Isso aqui é muito sensível ao tempo. And it is all based on the Hazinu, É tudo baseado na Hazino, or the song that we are to rehearse over and over again, so not only we would recognize Messiah dying for our sins, ou a canção que nós temos que ensaiar o tempo inteiro, que não só nós não perderíamos assim o Messias que morreria pelos nossos pecados, Daniel 9:26, but also the time that he would return. Daniel 9:26, mas também o tempo que ele retornaria. In the terminal, most wicked, perverted terminal generation, Naquela geração terminal mais maligna de todas. they would see the second coming. Eles veriam a segunda vinda. And in Luke 21:20 through 32, E em Lucas 21, do 20 ao 32, and he says, this is the time of the vengeance. These are the days of vengeance when ele silhueta isso e ele fala: esses são os dias da vingança, esse é o tempo da vingança. things written in the Torah and the prophets will be fulfilled. Quando todas as coisas escritas na Torá e nos profetas serão cumpridas. So no doubt that Yahushua had in mind the song of Moses. Então, sem dúvida, Yahusha tinha em mente a música de Moisés. No doubt Yahushua had in mind the song which predicted and prophesied Sem dúvida, Yahusha tinha em mente a canção de Moshe, que previa e profetizava that his coming to destroy Jerusalem and rule and reign and open the new Jerusalem, que a destruição e o julgamento que viria destruir a antiga Jerusalém, que ele viria para julgar e reinar, e também o oferecimento da nova Jerusalém, the new heaven and earth, e o entrar e o trazer do novo céu e nova terra, wherein dwelleth righteousness, onde habita a justiça, 2 Peter 3, 2 de Pedro 3, would happen at a specific point, aconteceria em um ponto específico in a specific time. e em um tempo específico.
Let's go back to Deuteronomy 32. Vamos voltar para Deuteronômio 32. 32, 36. 32, 36. 32, 36. 32, 36. We read, please follow me in your scriptures. Nós lemos, por favor, acompanhe comigo nas suas escrituras, aliás. For Yahuwah will judge his people. See, that's when judgment is coming. Pois Yahweh julgará o seu povo. É aí que o julgamento vem. On that one particular terminal, final, perverted generation Sobre essa última geração perversa, torcida e final, that ends the Mosaic age. que termina a era mosaica. In Deuteronomy 32, 36, it says Yahuwah will judge his people Em Deuteronômio 32, 36 fala que Yahweh julgaria o povo dele and have rachamim, mercy for his avadim, his servant. e teria rachamim, misericórdia para os seus avadim, os seus servos. Those are the disciples. When he sees that their power is gone, Esses são os discípulos, quando ele vê que o poder deles se foi and then there is none remaining, bond or free. e que não há mais nenhum restante livre ou preso ou livre. See? Yahuwah will judge his people. Yahweh julgará o seu povo, But he will have mercy on the ones who follow him. They will not be consumed with the consummation of Jerusalem. mas ele terá misericórdia naqueles que o seguem, então eles não serão consumidos com a consumação de Jerusalém. In Yahusha's contemporary, this generation, he would vindicate and avenge all the blood shed from Abel to Zechariah. Naquela geração contemporânea de Yahusha, ele julgaria e vingaria todo o sangue desde Abel até o justo Zacarias, Berechiah. filho de Berequias. We see that in Matthew 23, verses 30 through 36. Nós vemos isso em Mateus 23, do 30 ao 36. The generation of his return, but it was also the generation when he would vindicate his followers. Era a geração do retorno dele, mas também a geração que ele vingaria os seguidores dele. That he is the high priest, that they are the true Israel. Que ele é o sumo sacerdote e eles são o Israel verdadeiro. That there is a new heaven and earth, which they are citizens of. Que há um novo céu e uma nova terra dos quais eles são cidadãos. In the book of Revelations, the martyrs are vindicated. No livro de Apocalipse, os mártires são vingados. We see that confirmation E nós vemos essa confirmação of Matthew 23, 30 through 36. de Mateus 23, do 30 ao 36. The martyrs are vindicated in a short order. Os mártires são vingados em uma ordem curta, ou seja, rapidamente, Little time. em um pequeno tempo. So you see how these beautifully Messiah was predicted Então, nós vemos que lindamente o Mashiach foi previsto in the Torah. na Torá. This is absolutely breathtaking. Isso aqui é de tirar o fôlego. It cannot be clearer. Não dá para ser mais claro. It absolutely cannot be clearer. Não dá para ser mais claro. Now, if we go to Deuteronomy 32, 32, remember all this is in the Song of Moses. Se nós voltarmos para Deuteronômio 32, 32, lembra? Tudo isso aqui está na canção de Moisés. We read, please follow with me. Nós lemos, por favor, sigam comigo. I can't put it up on the screen. Deuteronomy 32, 32. Deuteronômio 32, For 32. their vine is like the vine of Sodom, Pois a vinha deles é como a vinha de Sedom, Sodom, and their fields are like the fields of Amorah, e os seus campos são como os campos de Amorá, ou Gomorra. Gomorrah. The grapes are the grapes of gall, bitterness, and their clusters are bitter. As uvas são as uvas do fel, e os seus cachos de amargor. So Israel and then Jerusalem, the old heaven and earth, Então Israel e a antiga Jerusalém, o antigo céu e a antiga terra, which is actually recording these prophecies que na verdade estão registrando essas profecias, as we began, it's these prophecies that are being recorded como nós começamos, essas profecias que estão sendo registradas by the old heaven and earth pelo antigo céu e a antiga terra, of what's going to happen to old covenant Israel.
do que vai acontecer com o Israel da antiga aliança, Old covenant Jerusalem was so faithless a Jerusalém antiga da antiga aliança era tão sem fé and so wicked she's identified e tão ímpia que ela é identificada as Sodom and Gomorrah, como Sodoma e Gomorra, and that her judgment would no longer be delayed. e que o julgamento dela não mais seria atrasado. Okay? So we see that with the judgment on Sodom and Gomorrah Então nós vemos que com o julgamento sobre Sodoma e Gomorra, in Revelation 10:6, nós vemos isso em Apocalipse 10:6, Jerusalem alone is called Sodom and Gomorrah. só Jerusalém é chamada de Sodoma e Gomorra. Revelation 11:8, Apocalipse 11:8. Jerusalem is alone. So the judgment was prophesied, Então o julgamento foi profetizado, which would be because they did not know the time of their visitation. que seria porque eles não conheceram o tempo da sua visitação, They rejected Yahusha. eles rejeitaram Yahusha, They murdered Yahusha. eles assassinaram Yahusha, They helped conspire to murder him. eles ajudaram a conspirar para matá-lo, So Yahusha would return and destroy the city, então Yahusha retornaria e destruiria a cidade temple, e o templo, and the desolations would be spreading e as desolações estariam se espalhando all the way from 30 to 70 AD, and they climaxed when the high priest de 30 a 70 AD, e eles tiveram o seu clímax quando o sumo sacerdote invited Titus convidou Tito into the temple para dentro do templo to propose an offering. para propor uma oferta. We'll talk about that at a different time. Nós vamos falar sobre isso em um momento The diferente. man of sin. O homem do pecado. We can finally nail down what the man of sin is. Nós conseguimos finalmente detectar quem é o homem do pecado. No Antichrist. Antichrist is a concept created by false eschatology. Não é um anticristo. O anticristo é um conceito criado pela falsa escatologia. A man of sin Há um homem do pecado who is against Messiah que é contra o or in the Messias place of Messiah, ou no lugar do Messias, which means he must be a fake high priest. que significa que ele tem que ser um falso sumo sacerdote. We'll talk about that later. Mas vamos falar sobre isso depois. So fill up the measure of your bloodlust and your blood guilt and be Encham a medida da sua sede de sangue, da sua culpa de sangue, judged for it when e sejam julgados por ela. in that first century generation. Quando? Nessa geração do primeiro This século. is the configuration and coinciding of all these events. Essa é a configuração e a coincidência de todos esses eventos. So we see clearly in the Song of Moses, Então nós vemos claramente na música de Moisés, the final song, que foi a canção final, prophetically, and the final prophetic pronouncement profeticamente, o pronunciamento profético final, before his death. antes da morte dele. He's literally predicting the conditions that will exist. Ele está literalmente prevendo as condições que existiriam. He's predicting the conditions that will exist at the time of the second coming. Ele estava literalmente prevendo as condições que lá estariam na segunda vinda. 1 Thessalonians 2:15 through 16. 1 Tessalonicenses 2, do 15 ao 16. It says, "Let their cup of judgment be filled to the brim." Lá está escrito que a taça de julgamento dele seja cheia até a boca. I'm rewording it. Eu estou parafraseando. So Old Covenant Jerusalem, the old heaven and earth, or Mystery Babylon, Então a Jerusalém da antiga aliança, ou a mistério Babilônia, filled up the cup of her sin, encheu o copo ou a taça do seu pecado. reached a boiling overthrow point, Isso alcançou um ponto de fervura ou de transbordar, that something had to be done que algo tinha que ser feito. in Revelation 17 Em Apocalipse 17, and 4. versículo 4. Israel as a covenant people was referred to as heaven and earth, Israel como um povo da aliança eram referidos como céus e terra,
We see that in Deuteronomy 31, verses 30 through 32. Nós vemos isso em Deuteronômio 31, dos versículos 30 ao 32. Pardon me, Deuteronomy 31:30 and Deuteronomy 32:1. Desculpa, Deuteronômio 31, 30 e Deuteronômio 32, 1. Again, Deuteronomy 31:30 and Deuteronomy 32:1. De novo, Deuteronômio 31, 30 e 32, 1. Where Israel as a covenant people were referred to as heaven and earth. Onde Israel como um povo eram referidos como céus e terra. And in Deuteronomy 32:22, Yahuwah said he would set heaven and earth on fire. E em Deuteronômio 32, 22, Yahweh disse que ele atearia fogo aos céus e à terra. That is fascinating. Now, Isso é fascinante. obviously, he can't set his own house on fire Obviamente, ele não pode atear fogo à casa dele, né? in heaven, Nos céus. right? So the heaven and earth has to be a metaphor or a euphemism for the government of the Pharisees Então, os céus e a terra tem que ser uma metáfora ou um eufemismo para o governo dos fariseus and the Judaism religion e a religião do judaísmo, that had replaced Torah faith. que haviam substituído a fé da Torá. Okay? Torah faith was clean, it was pure. A fé da Torá era limpa e era pura. But the old heaven and earth became leavened, Mas o antigo céu e a antiga terra se tornaram fermentados ou levedados. okay? And thus the heaven and earth needed to be burned up. Portanto, os céus e a terra precisavam ser queimados. And Yahushua said, when you see the old heaven and earth burned up, E Yahushua disse, quando vocês verem os céus e a terra sendo queimados, know that I am at the door, saibam que eu estou às portas and I will come on the clouds with power and great glory. e eu virei nas nuvens com poder e grande glória. So this is an amazing verse that we see here in Deuteronomy 32:22. Então isso aqui é um versículo maravilhoso que nós vemos em Deuteronômio 32, 22. For a fire is lit Pois um fogo está aceso in my anger and shall burn to the lowest hell, na minha raiva e queimará até o inferno mais profundo, the lowest Sheol, o Sheol mais profundo, and shall consume the land with its increase e consumirá a terra com seu aumento and set on fire the foundations of the mountain. e colocará e ateará fogo sobre as fundações das montanhas. Those are the mountains around Jerusalem. Essas são as montanhas ao redor de Jerusalém. Consume the land, that's the land of Israel. That's Consumirá a terra, essa é a terra de Israel. the land where the center of heaven and earth, or the center of government and administration is. Essa é os céus e a terra, ou onde está o centro da administração, o centro do governo dos céus e a terra, onde eles estavam. So we see that in Deuteronomy 32 and 22. Então a gente vê isso em Deuteronômio 32, 22. The means by which Até os meios pelo qual, even the means by which heaven and earth would be destroyed, até os meios pelos quais os céus e a terra seriam destruídos, and all the mountains. The e todas as montanhas. mountains are, of course, symbolic of all the manifestations of that government. As montanhas sendo simbólicas de todas as manifestações do governo daquela geração. Now we go to the fulfillment in the Brit Hadashah, Agora nós vamos para o cumprimento na Brit Hadashah, Né? na Aliança Renovada, the burning and passing of Israel's elements, o queimar e o passar dos elementos de Yahweh, de Israel, heaven and earth, céus e a terra, and the mountains that were near Jerusalem, e as montanhas próximas de Jerusalém, that's surrounding Jerusalem, que estão, isso é, cercando Jerusalém, were literally burned. eles foram literalmente queimados. 1 Peter 4, verse 5 1 de Pedro 4, versículo 5 through 7. ao 7. 1 Peter 4, 5 through 7. 1 de Pedro 4, do 5 ao 7. 2 Peter chapter 3. 2 de Pedro, capítulo 3. Revelation chapter 8, verse 8. Apocalipse, capítulo 8, versículo 8. Matthew 21, verses 18 through 24. Mateus 21, do 18 ao 24. In Revelation
chapters 21 and then 22 verse 10. E Apocalipse 21 e 22, 10. Revelation 21 and then Revelation 22, 10. Apocalipse 21 e então 22, 10. This is a literal prophecy of the burning of the old heaven and earth, Isso é uma profecia literal da queima do antigo céu e a terra, which is the old covenant government of Israel, que é o governo da antiga aliança de which Israel, was supposed to be Torah government and que era para ser um governo da Torá, wound up being Pharisaic, leaven benighted Jewish government. mas que terminou sendo um governo fermentado fariseu judeu. Then we go back to Deuteronomy 32:21, Então nós voltamos para Deuteronômio 32, 21, which is one verse earlier than the burning, que é um versículo anterior à the queima, means by which the vengeance would come. And remember what Yeshua said, these os meios pelo qual a vingança viria. E lembra o que Yahushua disse? the vengeance Esses são os dias de vingança, when all that is written is fulfilled. onde tudo escrito é So cumprido. all, these verses were predicting his second coming Então esses versículos previam a segunda vinda dele, at the burning of Jerusalem and the burning of the temple. na queima de Jerusalém e na queima do templo. Verse 21, Versículo 21. Deuteronomy 32 and verse 21. Deuteronômio 32, versículo 21. And this is very, very, very sad, but it's very, very true, E isso aqui é muito, muito triste, mas muito, muito verdade, if infelizmente. you know what I mean. In Deuteronomy 32 and verse 21, Em Deuteronômio 32, versículo 21, we read, nós lemos: "They have moved me to zeal with that which is not Allah, eles me moveram ao zelo com aquilo que não é Al, or Elohim. ou Elohayam. They have provoked me to anger with their vanity. Eles me provocaram a ira com a sua vaidade. Move them to zeal with those who are low on me, not Então eu os moverei ao zelo com aqueles que são Loami, people. não meu povo. And I will provoke them to anger with a foolish nation." E eu os provocarei com a raiva com uma nação tola. Let me read that again, because it's very important. Deixa eu ler de novo, que isso aqui é muito importante. They've moved me to zeal and anger Eles me moveram ao zelo e à ira, by worshiping those who are not Al ao adorar aqueles que não são Al, or Elohim. ou Elohayam. They have provoked me to anger with their vanities, Eles me provocaram a ira com as suas vaidades. to zeal with those who are not a people, E eu os provocarei ao zelo com aqueles que não são um povo. low on me. Loami. And I'll provoke them to anger by a foolish nation. E eu lhes provocarei a raiva por uma nação tola. So this is clearly referred to throughout the New Testament, Isso aqui é claramente referido por todo o Novo Testamento, where Yahuwah would get rid of old covenant Israel in judgment and onde Yahweh se livraria do antigo Israel, da antiga aliança, replace them with, number one, those who are not a nation. e os substituiria por aqueles que, número 1, não eram uma nação, Number two, once he formed them into the body of Yahusha, e número 2, uma vez que ele lhes formou no corpo de Yahusha, they would become a foolish nation eles se transformariam numa nação tola, because they're not limited to 12 tribes and they're not limited to the land of Judah or the land of Ephraim. porque eles não são limitados a 12 tribos e eles não são limitados à terra física, geográfica de Judá ou de Efraim. The new covenant Israel would be formed from all the nations O Israel da nova aliança seria formado de todas as of nações the known world. do mundo conhecido. This would be a short work. It would Isso seria uma obra be a curta. nation born in a day. Seria uma nação nascida em um dia. Isaiah 66 verse 8. Isaías 66, versículo 8. The day Yahusha came back. O dia que Yahusha voltou. The day he died, and then 40 years later, the day he came back. O dia que ele voltou, o dia que ele morreu e 40 anos depois, o dia que ele voltou. All in the day of Yahuwah. Tudo no dia de All Yahweh. within the day of the Lord, of the day of Yahuwah. Tudo dentre o dia do Senhor ou o dia de Yahweh. When he will burn the old heaven and earth and Quando ele queimará o antigo céu e terra install the new heaven and earth,
e instalará o novo céu e terra, final heaven and earth, o céu e terra finais, kingdom that cannot be shaken. o reino que não pode ser chacoalhado. Once more, he will arise to shake heaven and earth and then install the final kingdom that Uma vez mais ele aparecerá para chacoalhar os céus e a terra e instalará esse novo will reino, never be shaken. que nunca será abalado. He says, "This is my covenant and my blood Ele fala, essa é a minha aliança, é meu sangue. for you. This is the everlasting covenant. There'll Para vocês, essa é a aliança perpétua. never be another shaking of heaven and earth. Nunca mais haverá um chacoalhar dos céus e da terra. We are enjoying the new heaven and the earth right now." Nós estamos curtindo do novo céu e terra agora. Romans 10:19, Romanos 10, 19. Romans 11:11, Romanos 11, 11. Romans 9:25, verse 32. Romanos 9, do 25 ao It 32. would be a quick work, a short work, a finished work. Seria uma obra curta, uma obra pequena, uma obra finalizada. When Old Covenant Israel would stumble over Messiah and the offer of the kingdom, Quando o Israel da antiga aliança tropeçaria no Mashiach e na oferta do reino, so that the offer of the kingdom would be taken and given to a nation, para que a oferta do reino fosse tomada e dada a uma nação, bring fruit. dando frutos. The nation would be the body of Yahusha or the Kehillah. A nação seria o corpo de Yahusha ou a Kehillah. Matthew 21:43 and 1 Peter 2:9. Isso é Mateus 21, 43 e 1 de Pedro 2, 9. But you are a chosen nation, a royal priesthood, Que vocês são uma nação escolhida, um sacerdócio real, generation, a peculiar people, uma geração escolhida, um povo peculiar, right? Who should show forth the praises of him who has called you out of darkness que mostrarão o louvor daqueles que lhes chamou da escuridão into his marvelous light. para dentro da sua luz maravilhosa. So we are a peculiar nation. We're a foolish nation. Então nós somos uma nação peculiar, uma nação tola. He will provoke us to jealousy by a foolish nation. Romanos diz que ele nos provocará ao ciúme através de uma nação tola. We have what they could have had. Nós temos o que eles poderiam ter tido. So Judah is by nature jealous Então Judá, por natureza, tem ciúme, because they don't believe the report, and then we who believe the report, we get the benefits of believing the report, and yet they're porque eles não acreditam no relatório, mas nós acreditamos no relatório e, portanto, temos os benefícios de acreditar em dito relatório. Portanto, eles têm ciúme de nós. okay. What I'm trying to show you guys is that it wasn't just the first coming, like in Daniel 9:26. Então, o que eu estou tentando mostrar para vocês, pessoal, é que não era só a primeira vinda, como em Daniel 9:26, Was cut off, quando o Mashiach foi and cortado. Isaiah 53, where Messiah is killed, but not for his own sins, but for our sins. Ou em Isaías 53, quando o Mashiach é morto, mas não pelos seus pecados, mas pelos nossos. It's much deeper than that. Mas é muito mais profundo do que The isso. second coming is predicted, and all the elements, the burning, the fire, A segunda vinda é prevista e todos os seus elementos, o queimar, o fogo, a montanha, the old heaven and earth, o antigo céu e a antiga terra, the nation of Israel as Yahuwah's people, a nação de Israel como o povo de Yahweh, whereas Galatians 6:16, the new Israel of Yahuwah, enquanto que Gálatas 6,16, o novo Israel de Yahweh. or Ephesians chapter 2, verses 17 through 19, Ou Efésios capítulo 2, dos versículos 17 ao 19, the new Israel of Yahuwah, which is built upon the foundation of the apostles and the prophets, o novo Israel de Yahweh, que é construído sobre a fundação dos apóstolos e profetas. Yahushua HaMashiach himself being the chief cornerstone. Yahushua HaMashiach mesmo sendo a pedra-chefe de esquina. So it's not really replacement theology, Então não é teologia de because substituição, the church has not replaced Israel, porque a igreja não substituiu but Israel, Israel has replaced Israel. mas Israel substituiu Israel, But it's new covenant Israel. mas é o Israel da nova aliança. So now I'm going to go back to the first point on the chart, Então agora eu vou voltar aqui ao primeiro ponto dessa tabela, okay? Which was in the previous attempt to record, que estava na tentativa de gravar anterior, but I'm going to include it here because I'm lazy and I don't want to. Well, I'm not lazy, but I'm lazy when it comes to editing. mas eu vou tentar incluir aqui de novo, porque eu não sou preguiçoso, mas quando se trata de edição, sim. Okay, and so finally, let's see what we got here. All right. Now, for some reason, there we go. Okay. Yeah.
This time it was not a problem. Baruch Hashem Yahuwah. In Israel's last days, evil will befall them Nos últimos dias de Israel, o mal cairia sobre for eles rejecting Yahuwah, por rejeitar Yahweh, their rock. a rocha We see deles. that in Deuteronomy 31. We see that in Deuteronomy 31, verse 29. Nós vemos isso em Deuteronômio 31, versículo 29. Evil would befall them at the end of the age, in the last days of the Mosaic age. O mal cairia sobre eles no fim da era mosaica, And in Deuteronomy 32:15. e em Deuteronômio 32, 15. Why? Because the rock was their salvation. Por quê? Porque a rocha era a salvação He is the deles. chief cornerstone. Ele é a pedra de esquina chefe. But according to Psalm 118 and Matthew 21, the Mas de acordo com Salmo 118 e Atos 21, builders rejected the rock. They rejected the chief cornerstone. os construtores rejeitaram a pedra de esquina chefe. Eles rejeitaram a pedra principal. So this rock would be rejected in the last days of that age, Então essa rocha seria rejeitada nos últimos dias daquela era, when that nation would be removed from quando aquela aquela nação seria removida Yahuwah's chosen position da posição escolhida de Yahweh. and would give birth to a new nation, a foolish nation, E eles dariam luz a uma nação nova, uma nação tola, who actually is not a nation, but by the time Yahushua's blood washes them and cleanses them, que não é uma nação, mas até o ponto em que a Yahushua os lava e os purifica, they will actually be a nation eles virarão uma nação. that gets the original Old Covenant Israel angry and upset that the favor has left them because they desire to seek their own righteousness, Que deixa o Israel da antiga aliança com raiva e chateados porque eles buscaram a própria justiça, de acordo com Romanos 10:4, not according to knowledge, but according to their own attempts to receive righteousness. não de acordo com conhecimento, mas de acordo com as suas próprias tentativas de receber a justiça pelas suas próprias mãos. So we see this in 1 Corinthians 10:4, Nós vemos isso em 1 de Coríntios 10:4, rock that led them in the wilderness was Messiah. onde diz que a rocha que os levou para o deserto era o Mashiach, que os liderou através do deserto. We see this in Acts 2:16 through 21, where Peter said, "These are the last days." Nós vemos isso em Atos 2, do 16 ao 21, onde Pedro fala, esses são os últimos dias, The prophet Joel has spoken of. We see that in Hebrews 1:2, dos quais o profeta Joel falou. Nós vemos isso também em Hebreus 1, 2, and we see that in Hebrews 9:26 through 28, where e nós vemos isso em Hebreus 9, do 26 ao 28, appeared once at the end of the age, onde o Mashiach apareceu uma vez ao fim da era, at the end of all the ages. ao fim de todas as eras. Okay, so that if he appeared at the time of judgment and the vengeance of Yahuwah against Old Covenant Israel, Porque se ele apareceu no tempo da vingança e do julgamento contra o antigo Israel, if that was not just the end of the Mosaic age, but was that the end of all the ages, that means whatever followed the end of all the ages is now the kingdom. That's what então se aquela lá foi não só o fim da era mosaica, mas o fim de todas as eras, o que segue ela é a era perpétua, ou reino. the kingdom of Yahuwah was near now, and then it was at hand. Now it is in you. Porque quando Yahushua estava lá, o reino de Yahweh estava próximo, estava às mãos, mas agora o reino de Yahweh está em vocês. Okay, so we are in the kingdom. Então nós estamos no reino, This is a new kingdom. We esse é o novo don't reino. have to wait for the new kingdom Nós não temos que esperar pelo novo because the reino, king has returned porque o rei retornou and fulfilled the entire song of Moses, e cumpriu toda a música de Moisés, just like he said and just like he promised. assim como ele disse e assim como ele prometeu. Brothers and sisters, this is fascinating. I Irmãos e irmãs, isso aqui é don't know if fascinante. you've ever seen this before. Eu não sei se vocês jamais viram isso antes. I apologize I couldn't get the scriptures for you up on the air, Eu peço perdão por não ter conseguido colocar as escrituras para vocês aqui no ar, simply because of the technology issues. simplesmente por causa dos problemas de tecnologia. But it's not a bad thing because it forces you to look into these things yourself. So Mas não é algo ruim porque meio que força vocês a olharem por si you mesmos, can look into them and confirm that all these things are so. So para que vocês possam olhar e confirmar que todas essas coisas são realmente ou não. not only do theologians and teachers lie, Não só teólogos e professores mentem,
that Yahushua didn't come the first time, que Yahusha não veio a primeira vez, but they're telling you that he's come in the future, which makes futurism a blatant lie deception. mas eles dizem que ele vai voltar no futuro, o que faz do futurismo uma enganação, uma mentira explícita. To make our king look like a liar, not only make him look like a liar, it actually makes Moses look like a liar. Para fazer o nosso rei parecer um mentiroso. E não só ele, mas fazer Moisés parecer um mentiroso também. He's the one who wrote the Torah. Porque esse é o cara que escreveu a Torá. He's the one that said Yahushua will come. E ele é o cara que disse que Yahusha viria. To burn the first heavens and the earth, which para queimar os novos céus e a nova is the terra. old covenant Israel. Que é o Israel da nova aliança. To burn the throne and the seat of their power and authority. Para queimar o poder e a semente do seu poder e autoridade. So not only when you deny Yahusha's return, as Scripture says, and you settle for the Christian Talmud or the creeds. Então, quando você nega a verdade do retorno de Yahusha, que é o que as Escrituras falam, e vocês se resolvem com os credos apostólicos ou o Talmud cristão, and the lies of Romanism and Protestantism, e as mentes do romanismo e protestantismo, what you've also done is you've made Moses a liar, because Moses told you that he would come at the destruction of the old heaven and earth. Vocês fizeram Moisés mentiroso, porque Moisés disse que Yahusha voltaria na destruição do antigo Israel, da antiga terra, no fim da era. Theologian, every student of Scripture agrees that the destruction of the old heaven and earth happened in 70 AD. E todos os eruditos e professores e teólogos acreditam e concordam que essa destruição e o fim da era aconteceu em 70 AD.